vamos nos encaminhando para essa coisa. Então, você fala lá, o Bobbio mesmo, quando a obra dele, A Era dos Direitos, ele fala que a Era dos Direitos é também a Era dos Não-Direitos. Esse pode ser considerado não um paradoxo dos direitos humanos, mas uma dualidade constitutiva. É claro que a partir do momento que se alarga os bens objetos de tutela e os sujeitos tutelados, muito mais difícil será a tutela efetiva desses direitos. No entanto, os riscos hoje são enormes. E se pergunta por quê? Tendo esses direitos, tendo a humanidade reconhecido esses direitos, eles não são efetivamente válidos. Por que a gente não encontra no cotidiano, na prática, a liberdade, a igualdade, a solidariedade? Onde está a questão desse problema? Vários pontos poderiam ser abordados nesse momento. Eu trouxe para a reflexão uma questão que o professor Elísio Resta trata no livro O Direito Fraterno. Ele fala: os direitos humanos são aqueles direitos que podem ser ameaçados apenas pela humanidade, mas que não podem encontrar vigor também aqui, senão graças a essa mesma humanidade. E o que ele chama atenção é exatamente para isso. Ser humano, fazer parte da humanidade, não significa ter aquele particular sentimento de humanidade. Nesse sentido, os direitos humanos podem ser entendidos como um projeto de humanização da humanidade. Como nós falamos no início, é um sujeito de direitos que se declara os próprios direitos e se reconhece através desses direitos. Então, a gente pode ver os direitos humanos como uma humanidade que se declara, se reconhece através dos princípios da dignidade humana e dos ideais da liberdade, igualdade, fraternidade, para que efetivamente possa vir a ser o que deve ser uma sociedade ou um conjunto de seres humanos que se respeitam através da própria dignidade e uma sociedade efetivamente libertária, igualitária e solidária. Não se trata, portanto, de direitos naturais. Não são questões que não estamos falando aqui de essência e de natureza, mas de conquistas sociais, culturais, de projetualidade, de realização. É por isso que é importante manter uma distância crítica em relação a estas belas evoluções teóricas. Uma coisa é reconhecer esses enunciados do patrimônio comum do direito constitucional. Outra coisa é estar de acordo sobre o significado e a extensão destes conteúdos, as formas de aplicabilidade e efetiva tutela destes direitos. Como dizia Bobbio na Era dos Direitos, os direitos do homem, por fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos sob certas circunstâncias, marcados pela luta para a defesa de novas liberdades contra velhos poderes, gradualmente, não todos de uma vez e não de uma vez por todas. É necessário, portanto, ter sempre presente a distância que de fato existe entre a realidade formal e a realidade material dos direitos humanos e dos direitos fundamentais e os riscos de retrocessos, inclusive formais. Não podemos cair na ingenuidade de pensar que da liberdade se passa a igualdade, da igualdade à solidariedade, numa ideia de história linear e de extensão permanente. Quando apresentou o texto constitucional italiano, que na verdade a Constituição italiana é um marco de toda essa evolução, o Piero Calamandrei falava que a democracia é como ar. A gente só entende o valor quando começa a sentir falta. E há um caso que é da Alemanha e da Itália que nasce o constitucionalismo contemporâneo. Eles tiveram que chegar no final do poço para renascer de uma forma diferente. Hoje, os riscos de retrocesso, inclusive formais, são muito evidentes. Temos riscos na cosmopolis, no mundo. A gente poderia falar de tantos riscos materiais, mas vamos falar de riscos ambientais, formais. Isso que está acontecendo na Europa hoje é muito grave. A flexibilização de direitos e a desregulamentação constitucional é uma questão muito
delicada e que atinge a nossa realidade também. Essa expansão da hegemonia econômica acaba interferindo em setores que depois vão influenciar o nosso dia a dia, por mais que a gente esteja longe de todos esses poderes de decisão, que na verdade são, o professor Carlos Almirante fala de um mundo submerso de instituições, porque realmente não se sabe exatamente quem decide sobre certas questões fundamentais nesse contexto. Mas depois a gente vai ter a gasolina ligada ao preço do dólar, uma série de coisas que não dá para entender onde é que nasce, até onde tem especulação, até onde tem eficiência técnica. São questões muito delicadas. Os riscos na cosmopolis e os riscos na nossa polis, na nossa cidade. O que a gente poderia falar em risco de retrocesso formal na nossa realidade aqui de Santa Catarina ou do Brasil? Posso colocar em discussão a revisão do Código Florestal, se vocês quiserem depois. O movimento para o reconhecimento de direitos humanos, portanto, não se relaciona somente à definição normativa do seu objeto, mas envolve também a contínua experimentação e o melhoramento das estruturas procedimentais e institucionais que lhe asseguram o exercício. São estas, propriamente, que definem o real conteúdo, que condicionam de fato a densidade e a eficácia dos direitos humanos, que permitem medir até que ponto são levados a sério. O processo de criação do direito, portanto, envolve um espaço que vai do reconhecimento de uma necessidade, de um interesse, de uma aspiração, à institucionalização de uma norma, e da norma à construção social, econômica, cultural de um direito. Geralmente, quando se pensa nesse processo, se pensa na aplicação da norma através do Poder Judiciário. Mas essa é uma ideia fragmentada do processo jurídico, porque quando a gente pensa em direitos humanos e direitos fundamentais, a gente pensa em sustentabilidade socioambiental, saúde, educação, são todas questões que passam necessariamente pelo executivo, pelo legislativo. Esses direitos requerem políticas públicas, requerem uma atuação constante do governo, do poder público e do cidadão. Se nós pensarmos os direitos ambientais, chegar ao judiciário quer dizer que já tudo deu errado, né? O dano é difícil de conter. E não é só uma questão de aplicação da norma lá na frente, mas cotidianamente somos chamados para construir esse modelo de sociedade. Como fazemos nossas escolhas de consumo, onde jogamos o nosso lixo, que tipo de entretenimento escolhemos, que tipo de educação estamos dando aos nossos estudantes, aos nossos filhos. São questões cotidianas, não são abstratas. Por isso, ainda que atualmente o debate constitucional sobre a interpretação e concretização da Constituição esteja se concentrando na atividade do Poder Judiciário, no ativismo judicial, todo mundo fala disso, e do Poder Legislativo, e nas relações entre esses poderes, é necessário recordar que os cidadãos fazem parte da ampla comunidade de intérpretes da Constituição, como definiu Peter Heatherly. E, em última instância, são os detentores da soberania popular, do poder constituinte, do sentimento constitucional e da vontade de Constituição, que alimentam a força normativa da Constituição e que cotidianamente são chamados a realizar o projeto social, econômico, cultural, ambiental desenhado no texto constitucional. É por isso que a Constituição é uma invenção que exige a cidadania. E diante de todo exposto, surge a demanda. O que fazer com esse patrimônio comum? Lanço essa pergunta e depois eu mostro essa última conclusão. A partir de agora, a doutora Milena Peters Mello irá responder aos questionamentos.